Graça e paz a todos vocês que nos dão a alegria e a presença neste culto de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, o absoluto Senhor nos céus e na terra, que se manifesta expressando a sua vontade, o seu querer para a vida humana. Muito obrigado pela sua participação conosco no culto desta noite. Eu quero chamar a sua atenção para a campanha nacional de evangelização que está sendo promovida pelas igrejas batistas do Brasil inteiro, a campanha Jesus Cristo é a única esperança. Essa campanha está sendo desenvolvida com o objetivo de levar Jesus ser conhecido do máximo possível de pessoas em solo brasileiro. Todos os estados da Federação Brasileira, o Distrito Federal, todos estamos envolvidos em levar mais pessoas a conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja está se equipando para participar efetivamente desta campanha nacional de evangelização. Jesus Cristo é a única esperança. Participe conosco, pegue o formuláriozinho, o cartãozinho verde para a anotação do nome de seus amigos, de seus parentes, de seus colegas, de seus vizinhos, não só para no primeiro momento orarmos por todos eles, mas num segundo momento, segundo uma ação do Espírito na sua vida, na minha vida e na vida dos irmãos da nossa igreja, nós comunicarmos de maneira intencional o Evangelho de Jesus Cristo, que é a única esperança, não apenas para a salvação eterna, mas para um viver na terra melhor, mais adequado, na perspectiva de Deus. Participe conosco desta campanha nacional de evangelização. Vamos adorar a Deus? Agora é o momento em que a equipe de música, o Ministério de Culto e Música da igreja vai nos conduzir à presença de Deus com cânticos de adoração. Vamos cantar adorando ao Senhor nosso Deus. Cantemos. Da história o grande dia, em seu amor te me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está.
Muito bem, após este momento de louvor a Deus, agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1. Abra lá a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura bíblica na nova versão internacional, na NVI. Então, pode ser que na leitura uma ou outra palavra seja diferente da sua tradução, mas a diferença de tradução não modifica o sentido, o espírito da palavra e a sua consequente interpretação. Abra lá então, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Encontrou? Então, antes da leitura do texto, eu quero convidar você para orar junto comigo, pedindo que Deus nos abençoe com a sua palavra que vamos ler após a oração. Reclinemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e oremos a Deus. Pai, é chegada a hora em que nós vamos abrir a Tua palavra. E da mesma maneira que o Senhor está presente aqui conosco, nós temos a Tua palavra também ao alcance das nossas mãos e do nosso coração. Essa palavra que não foi escrita pela vontade humana. Essa palavra que foi escrita por seres humanos, mas na liderança e na condução do Teu Espírito Santo. Essa palavra é a verdade, ela é viva, ela é alimento para a alma. Ela mesma diz que ela é mais penetrante em nós do que espada ou qualquer coisa que seja capaz de penetrar no nosso corpo de maneira cortante. Ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e das juntas e medulas para dar entendimento e discernimento da Tua vontade, Pai. Por isso, o mesmo Espírito que conduziu a escrita da Tua palavra, é que lhe pedimos que esse mesmo Espírito abençoe a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos capazes de entender, discernir e aprender as verdades do Senhor. Fala-nos, porque queremos ouvir o Senhor. É o que nós lhe pedimos, certos de que o Senhor nos abençoará, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu único Filho gerado por obra e graça do Espírito Santo, em quem nós temos o perdão para os nossos pecados. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, disse Paulo, e era extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados.
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvi dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Como eu disse a vocês na semana passada, nós estamos pensando, refletindo e estudando como viver a vida debaixo da graça de Deus, na perspectiva da carta que foi escrita para as igrejas da Galácia. E no último estudo, nós desenvolvemos o pensamento, o tema, melhor dizendo, sobre o fato de que Paulo aceita viver embaixo do evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo. E a ênfase sobre essa decisão que Paulo tomou foi com base no versículo 13. Falamos sobre ele semana passada e agora voltamos a falar. Veja o destaque do versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Hoje vamos falar de novo sobre este verso 13, como se fosse uma parte 2. E aí eu pergunto, quem, senão aquele que tem mais culpa, pode desfrutar melhor a vida embaixo da graça de Deus? E Paulo diz isso de si mesmo. Na mesma proporção que ele foi perseguidor da igreja, destruidor da igreja, ao ser transformado pela graça de Deus em Cristo, ele pega a mesma intensidade e sai pregando o evangelho por toda parte. Vários outros relatos bíblicos descrevem Paulo com a expressão do versículo 13, como é que ele procedeu
lá no passado, outrora, no judaísmo. Romanos 11, verso 1 fala sobre isso. 2 Coríntios 11, versículo 22 fala sobre isso. Filipenses 3, de 5 a 7, fala como ele foi antes de se converter e ser transformado. Vários textos bíblicos relatam a biografia antes de Paulo se converter. Muito mais pode ser dito, como ele disse, o meu proceder. Muito mais então pode ser dito sobre o proceder dele. Isto é, a conduta ou o comportamento de Paulo antes de ter um encontro transformador com Cristo e em Cristo, tornando-se por consequência da transformação em um cristão, um pequeno Cristo. Por exemplo, Paulo diz que ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, mas recebeu instrução rabínica, porque ele pretendia ser um rabino, um mestre, na cidade de Jerusalém, na escola do altamente renomado e reconhecido Gamaliel. Ele foi o discipulador de Paulo para a função rabínica. E isso Lucas registra no livro dos Atos, no capítulo 22, versículo 3, que Gamaliel investiu na vida de Saulo para transformá-lo num rabino de altíssimo nível, pregador da lei de Moisés. Até ser chamado por Jesus para o evangelho e para o cristianismo, Paulo era absoluta e radicalmente um oponente da igreja, um oponente dos propósitos eclesiásticos de Deus, um oponente a tudo que Jesus colocou na face da terra. Porém, o aparecimento de Cristo na estrada para Damasco estimulou Saulo a abrir mão de todas as vantagens que ele desfrutava no judaísmo e na sua preparação para ser um rabino. Era muita coisa que foi agregada à vida dele, que tornou ele uma pessoa importante, rica, uma pessoa muito apreciada, muito ouvida pelos judeus. E esse acontecimento levou Saulo a aceitar o sacrifício, o sofrimento e as perdas decorrentes da transformação de perseguidor para ser perseguido. E nessa mudança de perseguidor para perseguido, o nome dele é trocado de Saulo para Paulo. E aí Paulo, apelando para o bom senso dos leitores da carta aos Gálatas, desafiando-os a pensar nos motivos que ele poderia ter para continuar realizando esses sacrifícios, se esse confronto com Cristo
o Cristo ressurreto não tivesse ocorrido. Ele continuaria desfrutando de todas as benesses de um judeu de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e que era o suprassumo no judaísmo. E ele, ao usar no verso 13 a expressão como perseguia eu, em uma tradução, e não podia ser de outro jeito, em uma tradução fiel da língua original, essa expressão, como perseguia eu, está no tempo imperfeito da gramática. O imperfeito expressa uma ação contínua, expressa uma ação duradoura, podendo ser traduzido por continuava a perseguir ou estava continuamente perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo certamente ele tinha um motivo para usar o imperfeito, aqui expressado no versículo, como ele dedicara tempo no passado, perseguindo o que ele via como uma ameaça a essa, entre aspas, seita herética dos nazarenos, como os judeus chamavam os cristãos. Meus irmãos, meus amados, a igreja de Deus é um dos muitos termos encontrados no Novo Testamento para designar o novo povo de Deus, para designar os discípulos, os irmãos, as igrejas de Cristo, as igrejas dos primogênitos, os cristãos que também foram chamados de o corpo de Cristo. Cristo a cabeça, os cristãos o corpo de Cristo. Nenhum dos termos usados constitui um nome próprio. Antes, todos os termos usados para designar o novo povo de Deus, chamados de cristãos, são termos simplesmente descritivos daqueles que, por obediência fiel ao Evangelho, aceitaram o chamado do Senhor Jesus Cristo como única esperança para a vida deles. Lembra-se que Jesus disse dele mesmo para todo mundo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. E Lucas registrou em Atos 4:12 que em nenhum outro há salvação, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só Jesus Cristo salva, porque só Jesus Cristo é a única esperança. Então, os que creram no Senhor Jesus Cristo receberam nomes diversos para
descrevê-los. Como dissemos há pouco, em alguns momentos os cristãos foram chamados de discípulos, em outros momentos de irmãos, em outros, igreja de Cristo, em outros, igreja dos primogênitos, em outros, cristãos e em outros, corpo de Cristo. Todos que foram acrescentados à igreja de Cristo, à congregação dos salvos por Cristo, tanto numa localidade em particular, como na igreja universal, como um todo, pertence a Cristo, independente da cultura, independente da língua, independente da nação. Cristo veio por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa onde tenha nascido, de que cultura veio, de que religião veio, Jesus morreu por todos. Creia nisso. Creia nisso profundamente. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando o apóstolo Paulo usa no verso 13 a expressão sobremaneira, para dizer que ele perseguiu sobremaneira a igreja, Paulo, esse termo que ele usa, significa, e ele quer que nós entendamos isso, significa que ele foi ao extremo. Ele foi a todas as consequências. E poderíamos dizer que no judaísmo ele foi até a última consequência para tentar destruir o que Cristo construiu com o sacrifício dele aqui na face da terra. Essa palavra que Paulo usou, sobremaneira, deu origem ao que nós conhecemos em língua portuguesa como hipérbole. Palavra estranha e pouco usual, mas o seu significado é muito usado por todos nós. Hipérbole. O que significa uma hipérbole? É uma expressão de grande exagero. Por isso que ele usa a palavra sobremaneira. Perseguir a igreja de Cristo. No entanto, este é o significado que conhecemos em língua portuguesa. Hipérbole. Grande, uma coisa dita com grande exagero. E aí Paulo, certamente, não queria dizer apenas que o seu ato, que as suas atitudes eram um exagero, mas o termo tem conotação excessivamente, ou no mais alto grau. E disso nós entendemos, quando fazemos algo no mais alto grau, para que as pessoas entendam de maneira exagerada
aquilo que nós efetivamente estamos afirmando, estamos dizendo. Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro dos Atos dos Apóstolos, foi um grande colaborador de Paulo. Na verdade, Lucas foi de Paulo um companheiro, um amigo íntimo e membro efetivo da equipe missionária do apóstolo Paulo. Lucas, ele forneceu outro relato do que Paulo fazia com os cristãos, citando as próprias palavras do apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 11. Lucas, então, registra no livro de Atos as seguintes palavras de Paulo. Olha só, confira comigo aí na sua Bíblia. Ele diz: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia os cristãos. Ou seja, ele agredia os cristãos e dizia: eu estou te agredindo pelo que você fez nas sinagogas da Judéia, e cascava nos cristãos. Agora pelas sinagogas que estão na Galileia, e cascava nos cristãos. E é isso que ele quer dizer quando diz que castigou muitas vezes, porque muitos judeus das sinagogas espalhadas na Palestina e fora dela se tornaram seguidores absolutos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, eu quero convidá-los a uma conclusão por hoje. Concluindo o versículo 13, semana que vem, próximo estudo, vamos ao versículo 14. E os demais. Mas concluindo este verso 13, e concluindo o estudo por hoje, as palavras que ele usou, abra aspas, demasiadamente enfurecido contra eles, provavelmente estão relacionadas e traduzem as duas palavras ou expressões que o governador Festo usou ao se dirigir a Paulo em Atos 26, verso 24. Abra lá a sua Bíblia. Confira comigo o que é que Festo, a quem Paulo foi conduzido para ser julgado, conduzido pelos judeus. Olha as palavras de Festo. Atos 26, verso 24. Porque quando Paulo dá o seu testemunho de transformação, quando abandonou o judaísmo e veio para o cristianismo, ele fala que teve um encontro com Cristo, ele fala que ele
se tornou de perseguido em perseguidor, ele dá um grande testemunho. E Festo, o governador, reage dizendo assim, verso 24: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Seu grande aprendizado está te enlouquecendo. Essas palavras estão por trás de duas palavras. O que é que Festo estava querendo dizer quando primeiro ele chama Paulo de louco e no final diz que as palavras, as muitas palavras, estava enlouquecendo o apóstolo Paulo. O que Festo queria dizer? Ele queria dizer que Paulo estava cheio de manias. E uma pessoa que é cheia de manias, o que é? É uma maníaca. É isso que Festo está dizendo. Você é maníaco. O que você está dizendo não faz sentido. Você está louco. As palavras estão te enlouquecendo. A linguagem usada por Paulo em Gálatas 1:13 e em Atos 26, versículo 11, ressalta o quê? A grande obsessão de Saulo por destruir a igreja quando ainda estava lá do judaísmo, sendo discipulado por Gamaliel, o rabino Gamaliel, o respeitado Gamaliel, para transformar Saulo, melhor dizendo, num grande rabino, como o grande rabino Gamaliel era. Por isso Paulo usa essa linguagem do versículo 13, quando ele diz: vocês ouviram falar qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. O apóstolo prontamente admitiu ter ido às raias da loucura, ao empenhar-se na erradicação, na destruição, o que ele considerava ser uma seita facciosa de judeus apóstatas. Os judeus seguidores de Cristo de Nazaré. E concluindo finalmente, no livro de Atos, capítulo 24, no versículo 5, está registrado assim: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça dos nazarenos.
esta foi a acusação, dentre tantas que os judeus fizeram contra Paulo. Ele é perturbador. Ele é promotor de tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é a principal cabeça da seita dos nazarenos. Essa acusação que tinha tudo para ser pejorativa, Lucas e Paulo entenderam como um elogio. Por amor a Cristo, ser chamado de perturbador, por amor a Cristo, ser chamado de tumultuador do povo judeu. A carta aos Gálatas vai trazer umas informações sobre isso, que a gente vai considerar lá na frente, oportunamente. Quero convidá-los a mais um momento de adoração a Deus com cânticos. A equipe do Ministério de Música e Culto vai nos conduzir. Vamos cantar. Quer te
Muito bem. Vamos agora aos nossos momentos de oração. Anote aí no papelzinho. Vamos seguir orando pelo irmão Pedro. Fez exames, está esperando alguns resultados para que os médicos possam avaliar o diagnóstico atual. Sigamos orando por ele. Pela graça de Deus, a Renata esteve internada, teve alta e segue com o tratamento agora em casa. Sigamos orando pela vida desta jovem Renata Barbeiro, filha do irmão Pedro. Mas também, meus queridos, sigamos dando sustentações à vida da queridíssima irmã Ana, esposa do irmão Pedro, mãe da Renata. Ô mulher guerreira, ô mulher de Deus. Mas graças a Deus que tem dado suporte e cobertura à vida da irmã Ana. Ana, fica firme, minha irmã. Estamos juntos nessa batalha, nessa luta da irmã. E nunca se esqueça, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Firme, firmeza. Vamos seguir orando pela Lígia. Vamos seguir orando pela irmã Iracema. Vamos seguir orando. Tem um novo motivo, só que de gratidão. A igreja não só alcançou o alvo de missões, mas ultrapassou o seu alvo. Louvado seja o Deus da nossa vida. Louvemos a Deus porque o Espírito Santo nos abençoou com o desapego material para investirmos generosamente na obra missionária. Louvemos a Deus com gratidão pela vida da nossa igreja e pelo alvo de missões alcançado. E aqui vai uma palavra de gratidão à ministra Edir e a todos os irmãos que participaram dos momentos missionários, a equipe de música que sempre deu apoio, tocando músicas ocasionais. Todos. Graças a Deus por todos que de alguma maneira ofereceram alguma contribuição para isto. Vamos seguir orando pela carreta do sertão. Está indo bem, seguindo na direção do sertão, ainda não chegou no sertão brasileiro, mas está se aproximando. Vamos seguir orando pelos propósitos desta carreta e por todos que estão envolvidos diretamente nos propósitos desta carreta. Vamos seguir orando pelas nossas frentes missionárias. Estão chegando algumas sugestões de nomes. Vamos orar e considerar a possibilidade de conhecer esses obreiros que estão sendo sugeridos, e quem sabe entre eles está aquele que Deus tem preparado para Cambará. Vamos orar pelo pastor Edney, pelo pastor Luciano, pelo pastor Pantoja, que tem ido num rodízio, sistema de rodízio, abençoar a nossa congregação. Vamos seguir orando por Grandes Rios. Vamos seguir orando por Ibiporã. Por Ibiporã. Meus amados, sigamos orando pelo Brasil. A pandemia continua perdendo força. Orando para que ela seja erradicada e a igreja possa voltar 100% à sua vida normal,
sem restrição, mas até lá, tomemos cuidado. Use máscara, higienize as mãos e mantenha distanciamento. Mas estamos perto, com a graça do Senhor nosso Deus. Não esqueça da campanha Jesus Cristo é a única esperança. Pegue o seu evangelho, leve para os seus amigos, parentes, vizinhos e colegas. E ore pela IBV Nova. Ore por ela, tá bom? Agora você pode reunir aí com sua família. Acrescente os motivos que você tem aí para o momento de oração, aos que já citamos, e faça seu momento familiar de oração. Me despeço de você, recomendando, fique na graça de Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom restante de noite e até a próxima semana. Tchau.